Glória a Deus. Os saúdo com a paz do Senhor. Amém. Atos, o capítulo 3. Nós vamos ler Atos, capítulo 3, diz a palavra do Senhor: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida do irmão Carlos, que teve a coragem de nos chamar para estar aqui, para nós transmitir a palavra de Deus. Eu só sei fazer 3 coisas que para mim é essencial, e nesta noite eu sou, não vou dizer obrigado, mas tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração já no dia que Ele me convidou. 3 coisas que o irmão Osni foi chamado por Deus para fazer. Primeiro, dizer ao mundo que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Segunda coisa que Deus me deu: falar sobre o Espírito Santo do Senhor, que tem sido um amigo muitíssimamente fiel comigo. Ele me ajuda, Ele guia os meus passos. Quando eu estou entrando em alguma rascada, que muitas vezes nós entramos sem perceber, Ele imediatamente fala comigo: não entra aí, que é perigoso. Ele me ajuda em todos os sentidos. E o Espírito Santo de Deus para mim é essencial. E a terceira coisa é oração, meus irmãos. Orar, o que não é fácil. Eu já conversei com pessoas que dizem que gostam de orar. Eu não vejo assim. Eu oro porque tenho necessidade de orar, mas não gosto de orar. Exige tempo, exige dedicação. Oração é um exercício do crente. E nesta noite eu quero falar aqui sobre 5 motivos para o crente orar. Tem muitos, mas 5 motivos. Não vai dar tempo de nós falar tudo, mas oração, meus irmãos, é coisa essencial na vida do crente. Todo crente que ora, ele tem uma intimidade com Deus e vai tendo cada dia mais. Oséias escreveu isso, não escreveu? Ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E para conhecer alguém, irmãos, precisa ter aproximação a Ele. Não tem como você ficar conhecido com uma pessoa se você não se aproximar dele, não conversar com Ele. Não tem como se conhecer. Então a oração para o crente é a causa essencial que nós temos que ter para nós conhecer o nosso Deus, quem Ele é. Tem dia que está difícil. A gente vai para a oração, mas vai, só Ele sabe. E chega lá, dobra os joelhos e não tem palavras. Não vêm as palavras.
E o crente só consegue dizer glória a Deus, aleluia, e gemer. Mas daqui a pouco, a intimidade e a comunhão que temos com o nosso Deus vai fazendo com que as palavras venham chegando. E a gente vai falando com o Senhor. E quando você dá conta, você já está chorando. Dificilmente nós ter vitórias, irmãos, que hoje, nos nossos dias que estamos vivendo, meu Jesus amado, quão difícil está para conquistar o povo para virem para a oração. Quão difícil está. Eu conversava uma vez com um irmão e ele disse, pastor, me chamou de pastor, você sabe qual é a melhor maneira de colocar a igreja em pé? Eu pensava que tinha várias maneiras. E ele disse, quando você consegue colocar ela de joelhos, aí você coloca a igreja em pé. Mas é complicadíssimo nós colocar a igreja de joelho. Se eu fosse falar aqui, quantas experiências que Deus me deu nessa caminhada, através de oração, meus irmãos, eu ficaria aqui um bom tempo, mais um bom tempo. E Deus exigiu de um servo dele muito conhecido, chamado Samuel, convencendo ele então disse lá no capítulo 12, um dos motivos que leva o crente a orar, eu vou ler, capítulo 12, quem achou aí? Use sua Bíblia, capítulo 12, versículo 23. Os irmãos vão verem que a incumbência que Deus deu para nós, os crentes, orar. E Samuel sentiu isso. Quem achou? Pode ler para nós. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, e eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Quanto a mim, Samuel falando, que longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É uma incumbência, é algo que Deus cobra de nós. Eu sempre falei, ali em Nova Tebas, quando morei ali, meus irmãos, que a igreja do poderoso Deus não sabe o tamanho do poder que ela tem quando se ora e busca a Ele. Eu tenho muitas experiências sobre isso. Eu morei num lugar aqui chamado Guarani, que um lugar terrível aquele. Toda semana brigavam e se matavam, morria 2, 3 pessoas por semana. E um dia Deus falou comigo e disse, sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque a minha igreja não ocupa o lugar dela na terra. E existe muita gente passando dificuldade por causa disso. E colocou no meu coração de fazer uma campanha de oração.
foi onde nós fizemos 60 dias, orando 3 horas de oração, começando das 3 da manhã até as 6 da manhã. E Deus ouviu as orações. Eu tinha 13 irmãs lá, no círculo de oração. 13 irmãs. E aquelas irmãs acompanharam os 60 madrugadas de oração. Tem uma que mora agora em Mamburê. Ela saía da oração 6 horas, ia para casa para se preparar para ir para o posto. Era enfermeira e trabalhava no posto. E ela saía, ia primeiro lá na torneira lavar o rosto, porque o rosto estava pegando fogo, a glória de Deus estava sobre ela e sobre as demais. E elas saíam falando línguas estranhas para a rua, e não passavam pela frente do posto, porque já tinha gente lá esperando na fila para ser atendido. Ela cortava a volta para o fundo do posto e chegava lá na casa, e diz ela que tinha que se controlar muito para poder chegar lá no posto e não falar línguas estranhas ali no seu trabalho. E sabe o que Deus fez, irmãos? Deu um basta nas mortes, porque nós oramos para que Ele solucionasse aquele problema ali. E a última situação que teve lá, nós estávamos passando um dia na praça, que a igreja é bem em frente à praça, nós tínhamos ido fazer uma visita e de repente deu um tiroteio lá na praça, e era só bola cantando para cima de nós. Chegamos em casa, assustado. Mas daquele dia em diante não deu mais morte ali, matado. Morria natural, porque esse é natural. Poder da oração. Há motivos para o crente orar. Quando mudei para Catuporanga, chegando lá nós pegamos uma situação difícil. Um filho de uma irmã que era delegado na cidade tinha matado uma pessoa lá e estava um alvoroço terrível. E Deus me fez lembrar lá do Guarani. Aqui está na mesma situação. Entremos para a oração de novo. Oramos. E um dia Deus fez algo que, para me despertar, que Ele estava ouvindo a igreja orar. Meus irmãos, Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele fez com que aquela igreja, irmãos, tinha noites de orações, que tinha mais gente na oração do que no culto. Aleluia. Lá Deus me orientou, vamos orar da meia-noite a 1h da manhã. E tinha os irmãos que vinham do sítio e já ficavam lá para a oração, e ia embora depois da oração. Tinha vez que ficava assustado quanta gente que estava lá para orar. Era uma bênção, não podia orar alto, porque era tarde da noite, não podia perturbar os vizinhos. E tinha irmão que saía de lá, mas ó, você sabe o que é um pneu? Quando ele está cheio no limite, que por pouquinho ele estoura. Saía, irmãos, daquele jeito, ia embora para casa, ia estourar lá na casa, glorificar a Deus e falar línguas estranhas. Glória de Deus, meus irmãos. Aleluia. E Deus fez uma situação acontecesse lá para mim saber que Ele estava cuidando de Catuporanga. Foi um vizinho, alugou uma casa perto da igreja, e era daqui de Campo Mourão. E a gente não sabia a situação dele. E de repente, um dos meus companheiros estava vindo para a igreja e viu a casa daquele homem sitiada de alguns homens armados, e saíram daqui de Campo Mourão para ir lá matar ele lá. Vejam só, irmãos, saíram daqui e foram lá para matar o homem. Não sei o porquê, sitiaram a casa do homem, esperando ele sair. Aleluia. E o homem saiu de casa, passou pelo meio deles, e eles não viram o homem. Aleluia.
Não viram. Ficaram a noite inteira lá, cuidando para matar o homem, quando saísse da porta da casa. E o homem saiu pelo meio deles e eles não viram. Porque Deus não permitia que matasse aquele homem lá. Porque a igreja do Senhor estava orando pela segurança do bairro lá. Demorou uns 10 dias, o homem veio aqui para Campo Mourão, não sei o que veio fazer, e acharam ele aí e mataram. Mataram aqui. Mas lá, Deus não deixou, não permitiu, porque a igreja estava orando aqui dentro de Catuporanga, não vai haver morte matado por ninguém, porque o Senhor guardou. Há motivos para orar, meus irmãos. Às vezes nós estamos vendo tanta coisa à nossa volta, acontecendo catástrofe com os nossos vizinhos, e nós não se damos que se nós dobrar os joelhos e falar com Deus, Deus dá livramentos. Quando cheguei, depois saí de Catuporanga, andei por outros lugares aqui, que os irmãos sabem. Não vou falar da Vila Guarujá, meu Jesus amado, o Vila Guarujá, mas não vou falar porque o tempo não dá. Eu quero falar lá de Nova Tebas. Chegamos lá, o lugar terrível, e briga, e confusão, não dava para sair na rua, de noite estavam dando cacete no povo lá. O Valdivino conhece Nova Tebas. Aí Deus me fez lembrar do que Ele já tinha feito. Entramos na oração. Aleluia. Numa manhã, saímos para comprar pão na panificadora, tinham matado um homem bem perto da igreja. Tinham acabado de recolher ele, morto. Entramos na campanha de oração de novo. Aleluia. E ficamos lá, irmãos, 7 anos e 8 meses. Nova Tebas virou uma paz maravilhosa. Dá gosto de andar lá. Eu não sei como é que está hoje, mas acabou. Pouca coisa acontecia de desavenças, porque a igreja do Senhor ocupou o lugar dela lá. Eu, por bondade de Deus e misericórdia, consegui acostumar o povo a orar. Eu ia 7 horas para o culto, que eu sou acostumado. Não é porque eu sou bom, Deus me guarde disso, mas o meu costume é orar 1 hora antes do culto. 1 hora é sagrado. Eu fico triste quando eu convido alguém para ir para a igreja, lá, aonde eu estou, pregar a palavra de Deus, ou cooperarmos, e chegam lá, 5h30, 6 horas, e ficam lá. Eu sou obrigado a pedir, por favor, vocês fiquem à vontade, que eu vou colocar estrutura no culto. Estrutura no culto. É um costume meu, que Deus me deu. E Deus fez tantas maravilhas em Nova Tebas, que o tempo não dá para falar. Mas a primeira coisa que Deus fez lá, meus irmãos, foi quando eu cheguei, a igreja dividida, os políticos tinham tomado conta da igreja, crente político. Além de eu ter que tesourar eles, porque eu estava chegando, e ainda, quando Deus colocou no meu coração fazer uma campanha de oração, vou orar sozinho. Na primeira noite que eu tinha feito o propósito, depois que eu tinha arrumado a mudança, eu falei para Deus, agora eu vou começar, Jesus, uma oração aqui, porque eu estou sentindo que precisa muito. E quando comecei, a primeira madrugada, eu fui levantar, me acordei, fui levantar da cama, deu um estouro no canto da casa, mas um estouro fortíssimo, achei que tinha quebrado tudo.
E quando eu fui me mexer para levantar, cadê ele, Osni? Estava desse tamanho, irmão. Virei um gigante na cama. Minhas mãos enormes. Eu via aquelas mãos, parece uma mão, nunca vi daquele tamanho. E eu não conseguia levantar de jeito nenhum. E eu gritava, pedia misericórdia de Deus. A minha esposa dormindo não viu. E grito, pedindo misericórdia de Deus, e não conseguia me mover. O inimigo não queria que eu entrasse para a oração, porque ele sabe que quando o crente ora, as portas se abrem, o inferno tem que sair fora, o inimigo tem que correr. Nada pode barrar um crente que tem uma vida no altar de oração. Com muito custo eu consegui levantar. Levantei com o cabelo, parece que estava alto, o pé, os pelos do braço, tudo estava pesado para mim, mas eu consegui chegar até no sofá da sala e dobrei os meus joelhos e consegui orar a primeira madrugada. Quando chegou na outra noite, falei, agora eu vou orar na secretaria. Tinha uma secretaria, os irmãos conhecem lá, um corredorzinho, tinha um tanque de fazer batismo, e passava o tanque, tinha uma secretaria ali do lado. Eu vou lá na secretaria, porque eu preciso ficar a sós com Deus. E quando foi de madrugada, eu levantei para orar. Quando cheguei, abri a porta da sala e desci, peguei uma portinha que era fraquinha para abrir, abri aquela porta. Quando abri aquela porta, aquilo veio, meu Jesus, eu nunca senti aquilo que eu senti. Arrepiou o cabelo, cresceu, fiquei enorme ali. Eu dei um pulo lá na frente, caí na secretaria e dobrei o meu joelho na cadeira. E quando eu dobrei o joelho, o estralo agora no canto da igreja me congelou, irmãos. Eu não conseguia falar, não conseguia me mover, não conseguia fazer nada. Só na mente que ele não pôde tocar em mim. A mente falava com Deus, e eu pedindo misericórdia, eu endureci, eu fiquei de um jeito que eu não sabia que jeito que eu fiquei. Eu não conseguia me mover, eu fiquei uns 10 minutos clamando a Deus, para que aquele troço me soltasse. Quando me soltou, que eu consegui falar com o Senhor, a minha alma se alegrou. Eu fico imaginando, irmãos, tem muito crente que às vezes fica procurando demônio para expulsar, não sabe o que é isto. Não sabe o que é isso, meus irmãos do céu. Quando um espírito maligno, ele quer fazer uma judiação com o crente, ele faz. Aquele inimigo me prendeu de uma maneira que eu não conseguia me mover para nada. Mas de repente o Senhor me ajudou, aleluia. Entrou lá na secretaria e me encheu da sua glória, e o demônio teve que ir embora. Porque Nova Tebas passava por problemas, e ele estava contente com a situação que estava lá. E isso foram 4 noites em seguida. A primeira foi grandissimamente, a segunda nem se fala, mas da terceira em diante, Deus começou, aleluia, me dar força e graça. Na última noite que eu levantei para orar, com essa situação ali, quando eu abri a porta, eu senti que ele ainda estava por ali, mas eu pude gritar agora solto, agora eu estava tranquilo. Eu disse, sai da minha frente, em nome de Jesus. Eu não vim aqui de mim mesmo, Deus me viu aqui. E você saia e nunca mais venha. Aleluia. E o inimigo bateu em retirada, e Deus levantou aquela congregação. Peguei com 8 membros lá, deixamos com 64 membros, e as muitas maravilhas que Deus fez naquele lugar. Quando um dia uma irmã chegou para mim e disse, o senhor sabia que um dia eu cheguei aqui na igreja, e quando eu olhei no púlpito, o pastor estava no púlpito, e eu vi ele afundar, com púlpito e tudo. Sumiu o pastor.
E era isso que o inimigo queria, irmãos. Não queria que a igreja de Nova Tebas crescesse e prosperasse. Mas há motivos para orar. E quando nós oramos, olha, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada que possa barrar a tua bênção e a tua vitória. Mas muitos crentes, infelizmente, meus irmãos, estão se entregando. Quando meu pastor me mudou para Iretama, eu cheguei lá no alto, do jeito que eu fiz em Nova Tebas, eu fiz lá. Parei, os irmãos conhecem lá em Iretama, quando sobe do trevo do esplanado. Daí lá em cima tem um morro, quando desce para a cidade de Iretama. E lá a gente enxerga boa parte da cidade. Eu parei o carro com a minha família dentro. Aleluia, e disse: Senhor, entra comigo nessa cidade, meu Deus, porque eu vou precisar muito do Senhor ali. E quando entramos lá, agora estamos orando, irmãos, para que Deus tenha misericórdia de Iretama. Quando cheguei lá, alguém noticiou para mim e disse: irmãos, nessa avenida que corta Iretama, Avenida Paraná, ela corta Iretama no meio e sai ali perto do trevo embaixo. Se tem dia que não dá para andar aí, irmãos, os demônios mandam ali, fazem desavença, pessoas brigam, se cortam tudo e dá confusão quase toda noite. Eu lembrei da história e disse: Senhor, isto vai ter que acabar aqui. O Senhor me trouxe para Iretama para uma obra, e nós vamos orar e o Senhor vai acabar com tudo isso. Começamos a orar e Deus permitiu a última morte lá que deu, irmãos. Fazia uns 2 meses que eu estava lá, uma pessoa se enforcou e morreu lá na Vila Lima. E depois daquilo para cá, Deus tem colocado a sua paz em Iretama. Não tem mais notícia de briga, não tem mais notícia de morte, não tem aquela avenida famosa ali. Jesus tirou tudo e hoje Iretama vive uma paz maravilhosa. Tem motivos para nós orarmos. Eu falei de um motivo só, mas temos mais do que 5 aqui. Agora eu quero terminar, aleluia. Quero terminar aqui falando com você. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar graça. Você tem que fazer a diferença lá onde você mora. A cidade precisa, irmãos, que nós tomamos parte da segurança da cidade. O Senhor falou na boca do salmista e disse que se o Senhor, o salmista falando, se o Senhor não guardar a cidade, não adianta. As autoridades não sabem mais o que faz para a segurança. Segurança não adianta. Pode encher a cidade, cada esquina ter uma viatura com policiais armados, pode, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão é esse esforço. E quem que está responsável por isso? Eu e você. Eu e você. Se a igreja tomar o lugar dela na terra, você vai ver quanta alegria e quanta paz haverá na cidade, lá no bairro onde você mora. Tudo Deus vai repreender para a sua glória lá, porque tem um servo, tem uma serva do Deus vivo que está lá e que tem intimidade com Ele na oração. E eu termino aqui. Termino com uma palavra profética. Eu acredito que essa palavra é profética. Nesta tarde Deus me fez lembrar dela e disse: fala lá. E eu vou falar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, a condição que Deus colocou. E ele disse depois: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Eu estou com liberdade para orar, o horário já está se encerrando, mas eu quero orar por você. Quem sabe que nesta noite Deus falou com você e você quer fazer um concerto com Ele. Você que faz dias que está sentindo no seu coração um desejo de orar, mas não tem mais força. Eu quero orar por você agora junto com você, e Deus vai te dar a graça e a força para você orar. Você que quem sabe quer nesta noite fazer um concerto com Deus. Nesta pandemia, eu estava testemunhando para o irmão ali, que eu cheguei em Iretama com a sede, uma vontade de colocar o povo de joelho, e não conseguimos. Quando eu falava de oração, a gente via que o povo fechava a cara, ficava nervoso. E uma certa manhã eu fui para orar, e dobrei os joelhos e falei: Senhor, o que eu faço? Precisa de oração, não pode, a igreja não pode ficar sem orar. E Deus disse para mim: deixa, não fala mais de oração, pode deixar. Meu Deus, se eu estou aqui, eu quero ser um incentivador para a oração, e não posso falar mais em oração? Não, pode deixar. E eu deixei. Saí da oração, falei com a minha esposa e disse para ela: meu filho, não vou falar mais de oração aqui. Parei porque Deus falou que é para parar. E eu parei. Só que convidamos bastante pregadores de fora para ir lá. E eu percebi que Deus queria usar outras pessoas para falar com a igreja. E eles levavam uma mensagem preparadinha, que não tinha nada a ver com oração. E eles lutavam, pulavam para um lado, pulavam para o outro, e não queriam entrar no assunto de oração, não queriam entrar, mas Deus não tinha jeito, Deus fazia eles entrar para falar com a igreja através de oração. Eu sei que nesta noite o Senhor me trouxe aqui, não estou dizendo que você não ora, mas Deus ainda quer um achego a mais. Aleluia. Você quer a ajuda? Nós vamos orar por você. Nós vamos orar agora, e você vai fazer um compromisso com Deus, de abençoar o teu vizinho, teu parente, teu amigo, aquele que quem sabe está numa situação difícil, e você tem o poder. Você sabe quando a palavra de Deus ela nos fala que nós devemos buscar a face do Senhor? O que é buscar a face de Deus? É a oração contínua. É a oração contínua. Você não deve orar uma vez e esquecer. Não. Deus está com vontade de te abençoar, mas Ele está esperando. Quero ver a insistência do meu filho. Eu quero ver se ele acredita mesmo em mim. Não vou atender ele hoje, não vou atender amanhã, não vou atender depois, mas eu vou ver a insistência dele. Se ele continuar insistindo, eu vou abençoar o meu filho. Eu não vou deixar de abençoar ele de jeito nenhum, mas eu quero ver primeiro a sua perseverança. E a Bíblia diz: perseverai na oração. Querido Deus, nosso Pai, a minha alma anseia, Senhor, estar na Tua presença, e nós não vemos outra saída, outro meios para nós, meu Pai, nos achegar a Ti, senão através da oração, Senhor. Deus, me ajude, ajude esta igreja, ajude Teus filhos que estão aqui, Senhor. Pai querido, eu estou aqui nesta noite num culto denominado culto do círculo de oração masculino.
Oxalá, meu Deus, que o Senhor coloque no coração deste povo, juntamente conosco, Pai, aleluia, o desejo de buscar ao Senhor, o desejo de sentir o Senhor, o desejo de estar perto do Senhor. Nós ouvimos aqui que não tem um outro lugar neste mundo que, meu Deus, que venha satisfazer-nos senão a tua casa, o altar de oração que nós temos para chegar até a presença do Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos e lhe agradecemos desde já e para sempre. Amém.